Neste vídeo, um testemunho publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1990. A história de uma jovem que marcou o dia de seu suicídio, porém antes teve um grande encontro com Cristo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O relógio marcava 23h30. Quando terminei de escrever o bilhete de despedida. Sim, aquela seria a última noite de minha vida. Ao amanhecer, eu saltaria de um viaduto sobre a via férrea quando o trem viesse se aproximando. Acertei o despertador e recostei-me ao leito. Estava muito deprimida, mas não queria dormir antes de fazer uma retrospectiva. Aos 22 anos de idade, sentia-me interiormente como uma anciã. Tudo parecia sem sentido, ilógico e escuro como aquela noite. Mas meu coração amargurado questionava: para que a vida, a existência? Será que o homem nasce só para morrer depois? Ou voltaria ele em outras reencarnações e com outras características? Se não valia a pena viver o próximo momento, então para que voltar? Para sofrer e fazer sofrer de novo? A palavra existência soava amarga. Cedo conheci os reveses do mundo, fruto de um lar onde os pais lutavam para alimentar 6 filhos. Amor? Não havia tempo. Minha irmã cuidava como podia do restante dos irmãos, enquanto mamãe trabalhava. Ela lavava roupas para 6 famílias por semana. Vivíamos num bairro rico, mas nossa habitação situava-se num parque proletário. A luta contra os fatores negativos era constante. Desníveis sociais e culturais nos chocavam com as outras crianças. Estudei catecismo quando fui ensinada sobre um Deus que me parecia muito distante da realidade, que castigava os maus e ajudava os bons. Concluí que esse Deus não me queria e, obviamente, eu também nunca quis saber dele. Minha família foi acometida de tuberculose, tida como uma peste, e por isso fomos apartados de todos. A revolta começou a crescer. Por que tantas desgraças comigo? O terror noturno passou também a me dominar. Ouvi em meu quarto ruídos, passos e vozes de pessoas conhecidas, mas mortas há algum tempo. Eu contava minhas inquietações à minha mãe, que a tudo ouvia arrepiada e com os olhos arregalados. Certa noite, aproximadamente com 6 anos de idade, vi quando as portas se abriram ao mesmo tempo em que o relógio marcava meia-noite. Alguém de negro entrou e veio em minha direção. Tremendo, perguntei: quem é? Sou o diabo, respondeu a sinistra figura, enquanto soltava uma tétrica gargalhada. Tentei mover-me, mas meu corpo estava enrijecido. Minha mãe levou-me a uma benzedeira que lhe indicou um terreiro, pois eu era médium de berço. Mamãe confirmou aquela declaração, revelando que havia sido feito um trabalho por minha avó espírita no momento do meu nascimento. Aos 7 anos, portanto, fui iniciada na Umbanda, numa peregrinação que, por anos, levou-me a percorrer todo o Rio de Janeiro, conhecendo seitas espíritas. Na busca dos prazeres deste mundo, acabei envolvendo-me com os vícios que jamais puderam dar-me a paz que eu procurava. Aos 21 anos me casei. O relacionamento perdurou por apenas 5 meses e, aflita,
Ofereci minha filha a Iemanjá, que dizia ser minha protetora. A própria vida da menina foi o preço que ela me cobrou mais tarde. Certa noite, em meio a uma sessão de umbanda, um homem veio pedir a morte de seu sócio na empresa onde trabalhavam. O orixá lhe disse: "A mim não importa, pagando mato qualquer uma." Aquilo me fez refletir na possibilidade de eu também estar incluída naquele qualquer um. Também eu? Pensei, que buscava servi-lo há anos. Saí dali decidida a nunca mais voltar. Chegando em casa, desfiz do gongá. Pensando assim ver-me livre daqueles espíritos, juntei todo o aparato usado nos trabalhos e despachei-os no rio. Voltei para casa e já em meu quarto pude vê-lo entrar todo de negro e com um olhar cheio de ódio. Agarrou-me e disse: "Você é minha. Pensa que pode me deixar assim? Se tentar, te levo para o inferno, porque eu sou Satanás." Meu corpo estava entorpecido, mas os pensamentos ferviam em minha mente. Compreendi que o inferno existia de verdade, jogando por terra toda a suposição de que era aqui mesmo na terra. Tentei lutar, dizendo a ele que nunca mais voltaria a servi-lo. Então, agarrou-me furioso pelo pescoço e gritou: "Vou te levar agora. Olha ali o teu corpo. Amanhã vão te encontrar morta." Voltei-me e vi meu corpo estirado sobre a cama. Angústias do Seol se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, um nome veio-me à mente: Deus. Se existir um Deus maior do que este, que me salve, pensei. Numa fração de segundos, vi como uma bola de fogo caindo do céu sobre mim, enchendo-me de uma força desconhecida. Senti uma vontade de pisar a cabeça daquela figura, que ia reduzindo o tamanho diante de mim. Não podendo pronunciar por não conhecer o nome pelo qual importa que sejamos salvos, vi aquele ser recuperar as forças e correr para a porta me ameaçando. "Não pude te levar, mas tu me pagas." Em pouco tempo, o meu lar estava destruído, a começar pela criança que eu havia consagrado. Ela faleceu 7 dias após o ocorrido, e eu nunca esquecerei o assombro dos médicos diante da menina saudável que acabava de morrer. Eu não podia dizer-lhes que estava recebendo o salário por meus pecados. Certo dia, voltando do trabalho para casa, fui informada que minha mãe havia sofrido uma crise de hemoptise e estava tuberculosa. Eu sabia a razão de tudo. Por isso, entrei no quarto e invoquei-o. Ele respondeu escarnecedor: "Viu? Comigo ninguém brinca. Fiz tudo isso com tua família e vou te destruir." Eu lhe pedi que não tocasse em minha mãe. Sua resposta foi incisiva: "É a vida dela pela tua. Atira-te de um viaduto e ela ficará livre." Trabalhei até juntar dinheiro para o meu enterro. Agora eu estava ali deitada, esperando o relógio despertar às 5 da manhã para que eu pudesse dar cabo de minha própria vida. Subitamente, porém, veio-me de novo à mente aquele nome: Deus. Seria uma verdade ou apenas fábula dos religiosos? Uma voz suave falou ao meu ouvido: "E se eu te disser que há um Deus todo-poderoso para te libertar?" Respondi que não podia haver Deus com tantas guerras, fomes e desigualdades, e mesmo que houvesse, não podia me aceitar por causa das minhas maldades. Novamente, ouvi a voz clara e suave: "Há um Deus todo-poderoso e te ama como és." Desatei a chorar
pensando em como seria bom se aquele Deus pudesse me livrar da morte e do inferno. Naquele momento, uma forte luz brilhou diante de mim. Levantei o rosto e vi um grande trono branco. Tentava ver quem estava nele sentado, mas o grande resplendor me impedia de enxergar. Ao caminhar em direção àquela luz, senti quando os demônios se apoderaram de meu corpo e eu caí por terra e comecei a arrastar-me como uma cobra. Ouvia de meus próprios lábios insultos e blasfêmias, e então pude entender que estava possuída por espíritos inimigos daquele ser de luz. Interiormente supliquei: Deus, por que permitiste que eu viesse ao mundo para sofrer mais do que teu filho? Eu falava como uma louca, mas aquele que de tal maneira amou o mundo levantou-me em seus braços. Senti um grande refrigério e até pensei que ia morrer, mas ele estava me levando para conhecer a verdadeira vida. A cena que mudou tudo. Fui posta em pés, olhei ao redor e percebi que o ambiente era totalmente diferente do de nossa época. Ruas estreitas de barro, casas rústicas, pessoas trajando longas túnicas andavam apressadas em direção a uma praça. Corri também e vi ao longe um prédio com altas colunas. Defronte à construção, milhares se agrupavam nas escadarias e gritavam freneticamente. Eu nada entendia. Abri caminho para chegar mais perto e pude ver a cena que mudou todo o futuro da minha existência. Muitos soldados, tal qual os romanos da Idade Antiga, formavam um cordão humano. Um indivíduo sentado numa cadeira como se fora um juiz, pôs-se de pés e apontou para um jovem que se encontrava amarrado a uma das colunas. Que farei de Jesus de Nazaré? Perguntou a turba. Esforcei-me para vê-lo, mas seus cabelos longos encobriram o rosto levemente inclinado. Muitos soldados o cercavam. A multidão respondeu aos gritos: Crucifica-o! Crucifica-o! Voltei-me e pude contemplar meus amigos de farras, terreiros, bailes, bebedices e também pessoas de todos os tipos, raças, povos e nações. Eles gritavam e erguiam os punhos cheios de ódio. Mas, para minha surpresa, eu também me juntava a eles aos berros de crucifica-o. Nunca imaginara que, através da minha vida de pecado, eu também havia feito parte da multidão que levou o justo à morte. Após lavar as mãos e os pés, aquela autoridade entregou o rei aos soldados que o levaram a um pátio interior, onde o ataram a uma coluna como se fazia com os escravos. Os oficiais desceram suas vestes brancas até a cintura e começaram a dar voltas no ar com seus chicotes. Mas não eram chicotes comuns. As pontas deles se abriam em vários fios, donde pendiam pedaços de ferro. A cada golpe, abriam-se profundas feridas, de onde o sangue corria abundante. A cada golpe, a turba aplaudia, deliciando-se com o espetáculo, como feras que destroem sua presa. Havia muita gritaria. Somente aquele homem, cujo corpo estremecia pela dureza dos golpes, tinha os olhos fechados e movia seus lábios silenciosamente. Hoje tenho certeza que Jesus Cristo, o Salvador, durante todo o tempo de seu martírio, estava intercedendo por todos os pecadores, dentre os quais sei que fui a maior. Quando os soldados se afastaram, entregando-no ao povo que, insultando-o, batiam-lhe no rosto, cuspindo e esmurrando-o. O sangue escorria de seu nariz e boca,
e em seus olhos grandes hematomas surgiam devido à brutalidade dos golpes. A multidão gritava e pulava enlouquecida enquanto se revezava nos ataques. Eu assistia petrificada àquela covardia. Centenas contra um. Os soldados retornaram, dessa vez trazendo sob uma almofada uma coroa. Aquela era diferente, toda feita de espinhos de aproximadamente 3 centímetros. Ergueram aquele rosto ferido e cravaram nele a coroa, forçando-a com um pedaço de pau. Pude ouvir o barulho dos golpes em sua cabeça. O sangue jorrava fortemente de suas têmporas, transformando o corpo daquele homem numa massa ensanguentada. Ainda que tentasse, sei que jamais conseguirei descrever tal cena. Não suportando mais, gritei: "Parem! Não façam isso! Este é o Filho de Deus! Ele não merece tal sofrimento, e sim eu, que sou uma miserável suicida." Confesso que não sei de onde me surgiu aquela afirmação, já que nunca tinha ouvido falar sobre o Evangelho ou mesmo acreditado em Jesus. Hoje eu sei que pelas sublimes misericórdias de Deus, o Espírito Santo o havia revelado para minha alma. Aleluia! Todos os presentes se voltaram para mim admirados, e aquele homem pela primeira vez fitou meus olhos. Nunca em toda a minha vida havia contemplado olhar tão cheio de amor, bondade, compreensão e misericórdia. Bendito seja Deus! Por alguns instantes nos entreolhamos fixamente, enquanto torrentes de lágrimas escorriam pelo meu rosto. Suavemente, ele estendeu suas mãos para mim e disse: "Não, minha filha Vilma, ninguém no céu ou na terra suportaria tal sofrimento, somente eu. E o fiz para salvar e libertar tua alma." Um gozo indescritível invadiu minha alma. Jesus era uma pessoa real, estava ali todo ensanguentado, mas vivo e me tratando como filha.